Bom dia para você, ligado em mais uma edição do Conectamente pela CDL-FM. O Conectamente vai ao ar toda segunda-feira, 8h40 da manhã. E as conversas que nós temos aqui nessa roda de papo, porque é uma roda de papo, são muito boas porque elas contribuem para quem já é empresário, para quem está empreendendo, começando agora, e para quem pensa em empreender. É uma conversa muito ampla, a gente conversa com pessoas que transformam a vida. E hoje é dia de histórias que conectam. Fernando Cardoso, voltando de férias, esteve nas Bahamas, depois nas Ilhas Gregas, e além de contar das férias para a gente, daqui a pouquinho ele conta, ele vai apresentar o nosso convidado. Diga lá, Fernandão, bom dia. Bom dia, Paulo Leite, bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. No programa de hoje vamos conhecer a história de dois jovens empreendedores que se conheceram no ensino médio e hoje são sócios de uma das empresas de bebidas que vem conquistando o mercado mineiro. Foi inspirado numa bebida do mercado norte-americano e eles colocaram uma pitada brasileira, viu, Paulo? Tá aí, a gente vai conversar com Samuel Faria e parece que a gente está conversando com muita gente de Minas que está fazendo histórias para frente. Conversamos outro dia com a galera do Bem Dizer, agora conversando com Samuel da Harvest. A minerada dando show, né, Paulo? E eu queria saber do Samuel como é que tudo começou, porque os nossos espectadores, os nossos ouvintes, aqueles que vão assistir depois essa nossa gravação, certamente vão querer conhecer a tua história. Então conta rapidamente para a gente a tua história, como é que tudo começou. Bom dia, pessoal. Bom dia, Paulo. Bom dia, Fernando. Primeiramente, agradecer a vocês aí pelo convite, estar aqui conversando com vocês. Eu sou um grande acompanhador e fã da CDL já tem vários anos, então, assim, estar aqui hoje vai ser um processo, um sonho se realizando de estar mais presente aí dentro dessa instituição que faz muito pelos mineiros, igual vocês falaram. História da Hartz, de forma resumida, mas são muitos e muitos anos já aí de sociedade, de amizade, de parceria entre eu e o Luiz Felipe, que é o meu sócio. A gente se conheceu no ensino médio, estudamos no Sebrae, na Escola de Formação Gerencial, e desde o início a gente sempre teve uma mente muito parecida, a gente sempre teve muitas semelhanças em algumas coisas que são cernes, né, para você achar um sócio. Nossa percepção de mercado, nossa percepção de economia, nossa percepção de como deveria ser a construção de uma empresa, e foi aí do ensino médio para o ponto-chave em que a gente realmente começou a ter essa conexão, realmente viramos e falamos assim, vamos criar alguma coisa junto, foi quando a gente iniciou o IFL Jovem, o Instituto de Formação de Líderes Jovem, em que o Luiz Felipe, meu sócio, e o Rony, o irmão dele, foram os fundadores. Eu entrei aí de gaiato, entrei aí pegando o vácuo deles e fui o terceiro presidente do IFL Jovem. Então, lá dentro, que é um Instituto de Formação de Líderes focado aí em pessoas de 14 a 22 anos, foi que a gente começou a ter contato diariamente, foi que a gente começou a encontrar os primeiros grandes empresários. Os dois primeiros bilionários que eu vi na vida foram no IFL Jovem. Então, assim, a partir daí que a gente foi tendo tanto contato com o empresário, tantas pessoas fantásticas que a gente viu que precisamos criar algum negócio e aí virou uma questão, né, de si, né, de quando e o que a gente vai fazer. Então, anos se passaram, eu fui estudar fora do Brasil, ele manteve aqui, e a gente começou a ver um crescimento muito grande dessa categoria de drink pronto, light, nos Estados Unidos, que lá se chama Hard Seltzer, e a gente viu que tinha um fit perfeito com o Brasil. O clima, o público, as tendências, né, demográficas, que todo mundo estava começando a buscar uma alternativa mais leve, alguma alternativa light, a gente falou assim, estamos dando um mole violento se a gente não tentar trazer isso para o Brasil, que ainda era muito pouco difundido aqui. Fomos um dos pioneiros de trazer essa categoria, né, um drink pronto, essa bebida mista que já está crescendo, só que light, baixa em caloria, baixa em carboidrato. O que a gente fez foi dar uma pitadinha brasileira, porque a gente provou quase todas as americanas, e sem brincadeira. Se você provar uma americana, você vai ver que aquilo não tem como dar certo no Brasil, são públicos muito diferentes. O brasileiro gosta de um doce, o brasileiro gosta de um sabor um pouco mais presente. Então a gente manteve essa questão de ser baixa em caloria, de ser muito menos açúcar do que a maioria dos concorrentes, mas adicionou só um cheirinho, uma pitadinha de sabor mais presente para se tornar um drink que tem esse fit, né? essa capacidade de atender o mercado brasileiro. Então, resumo da ópera, foi daí que surgiu a ideia da gente criar a Hartz, visualizando uma oportunidade de mercado americano, ver que não tinha quase ninguém no Brasil fazendo ainda e tentar se tornar um pioneiro aí nessa indústria. Você contou um pouco da história aí, com certeza empreender é difícil demais, né? Tem muito perrengue que vocês passaram aí. Queria saber um pouco do plano de crescimento de vocês, né? Hoje vocês já estão nos principais supermercados aí de Belo Horizonte, do estado, né? Qual que é o plano de expansão? O que vocês projetam
para essa marca tão promissora? Ótimos pontos, Fernando, porque assim, sempre soubemos que empreender seria um desafio, não sabia o quão desafiador seria, né? Porque assim, Brasil é uma loucura, várias dificuldades, logística, tributária, pessoas e por aí vai, mas a Haas somos uma empresa muito jovem, né? Temos aí um ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses praticamente de lançamento, e conseguimos dar passos muito importantes nesses últimos meses, exatamente para essa expansão. Por quê? Nessa categoria que a gente trabalha de produtos de baixo valor agregado, a não ser que você seja um gigante, é muito difícil da conta fechar, porque as margens são extremamente encolhidas. Então, quando a gente viu que o negócio tinha que ser megalomaníaco, você faturar milhões e milhões e milhões para a conta fechar, a gente falou assim, vamos rever um pouquinho esse passo que a gente tinha. A gente gostava muito de vender, de fazer tudo por conta própria. A gente falou assim, talvez o caminho não seja fazer isso direto e buscar o braço, buscar a ajuda de quem já tem o know-how, de quem já tem realmente... escalar o negócio. Escalar, porque é o seguinte, a gente tinha 250 pontos de venda até 3 meses atrás. A gente conseguiu, graças, igual você falou, ao nosso primeiro distribuidor, que a gente fechou tem praticamente 1 mês, 10 mil pontos de venda em Minas Gerais. Então, o processo de escala, né, os próximos pontos que a gente vê é você, estando na indústria de bebida, você não é uma indústria, na verdade, né? O X do negócio é a distribuição. A Ambev, ela é uma indústria de bebida, entre aspas, porque o core business dela é a distribuição. Eles têm 2,6 milhões de pontos de venda. Então, se torna muito mais fácil você vender e você ganhar escala, tendo margem tão abaixada. Então, o que a gente está planejando é exatamente conseguir uma distribuição nacional de forma terceirizada. Então, trazendo distribuidores por estado, fechando aquele estado e dando para um distribuidor, para que ele já trabalhe com o nosso produto dentro da força comercial dele, dentro dos pontos de venda que ele já atende. E a gente está hoje exatamente tentando fazer essa captação de distribuidor, que é um processo moroso, um processo que depende muito de network, um processo assim, mais um dos desafios de se empreender, né? Qual foi a grande dificuldade que você sentiu quando você decidiu tocar o negócio da Ratos? Qual foi? Olhou e falou, não esperava por isso. Nossa, acho que assim, várias, mas talvez a maior de todas, quando a gente viu, vou roubar e escolher 2, né? A primeira, essa escala, essa questão que a gente viu de necessidade muito grande de você ter múltiplos pontos de venda. E a gente fala aí de múltiplos, milhares de pontos de venda para o produto começar, para a empresa começar a se pagar praticamente. E a segunda, e talvez a maior, que acho que todo mundo sofre com isso, na verdade, é capital de giro, né? Assim, você, ainda mais na minha indústria, eu pago todo mundo praticamente de forma adiantada e vou receber 60, 90 dias, com margem muito pequena. Então, assim, o ciclo, né, financeiro, ele não fecha. Eu pago à vista, recebo a prazo, isso eu tenho que dar uma duplicata de receber. Fica mais complexo ainda, e o crescimento de forma orgânica, você tendo um caixa muito pequeno, ele se torna um grande desafio. Então, assim, capital de giro foi uma coisa que caiu a ficha para a gente ano passado, a gente viu assim, putz, a gente não solucionar isso. Um tempo atrás eu vi um palestrante falando sobre isso, né? Porque todo mundo fica muito preocupado com o lucro, né? O lucro é um negócio que com o tempo você morre. Agora o capital de giro é igual o ar. Ele até deu esse exemplo. O lucro é igual o sangue. Se você for perdendo ao longo do tempo, você morre. Agora, o capital de giro é igual o ar. Se você não tem rapidinho, você vai pro saco. Então, assim, é um grande perrengue que realmente o empreendedor passa, porque se ele não fizer essa conta muito bem feita, é um dos motivos do Vale da Morte estar ali nos 6 primeiros meses, né? Porque é no capital de giro justamente que o cara cai. Um ponto que eu queria que você contasse, vocês fizeram um lançamento grandioso, né, lá no Mineirão, foi bem legal, uma marca com uma conexão lifestyle, busca de momentos inesquecíveis, né? Eu acho que como que vocês trabalham esse fortalecimento da marca, o branding? Você tocou num ponto, eu vou só fugir um pouquinho da sua resposta, que acho que um conhecimento foi outro aprendizado muito grave e custou muito caro para a gente. Assim, a gente entendeu que não adianta nada eu fazer um lançamento macro se eu não tiver o meu produto à disponibilidade do meu cliente. Então, o que a gente fez? Eu tive uma ideia, parecia sensacional, e a execução realmente foi muito boa. Vamos lançar no Mineirão, a gente alcançou Belo Horizonte inteiro, a marca estava realmente muito bem difundida pré-lançamento. Lançamos, conseguimos assim, uma visibilidade gigantesca,
Só que o meu produto literalmente não tinha lugar nenhum para vender, só no site. Então, o que significou? A gente investiu dezenas de milhares de reais para fazer esse lançamento, ninguém conseguia comprar, então todo aquele buzz, todo aquele hype que a gente criou em cima do produto, a pessoa não encontrava em lugar nenhum, ninguém compra cerveja, bebida de baixo valor agregado, hards, bebida mista, em site, né, online praticamente. Então, assim, foi um investimento grande que não teve retorno nenhum e a gente aprendeu. São os aprendizados. Aprendeu muito, muito custoso, porque assim, a gente viu que não adianta nada eu ter uma ideia de marketing muito boa, em que eu vá alcançar uma visibilidade muito alta, muitas pessoas conhecendo seu produto, se ele não tiver acesso a simplesmente ir comprar, ir no bar do seu João, na esquina da Dona Joaquina e conseguir comprar o produto. Mas branding, né, que você voltou, assim, branding é um... Se eu te falar que eu tenho a resposta perfeita para isso, eu estou mentindo, porque é um constante aprendizado de como que a gente trabalha branding do produto. A Hards, a gente tem muito forte essa questão de lifestyle, de você... A gente acredita muito que hoje o cliente ele não está tão preocupado só com o produto, ele está preocupado com a experiência do que aquilo te proporciona. Então, produto por produto, tem vários muito bons, talvez até melhores que o meu, preços mais acessíveis, mais distribuição do que o meu. Então, assim, eu tinha que achar algum formato de tocar o meu consumidor para que, quando ele entra no supermercado, ele veja aquela plataforma com talvez centenas de produtos, ele olha para a latinha e fala assim, vou comprar uma Hards porque é a experiência que me compra. Então, a gente está constantemente tentando entender momentos de consumo do nosso produto, pessoas que influenciam e trazem essa questão de trazer essa proposta de lifestyle, será alguma coisa que a gente acredita muito de que todo momento, a partir do momento que você estiver consumindo Hards, ele vai se tornar um momento inesquecível. Então, a gente pega momentos cotidianos, um futevôlei, uma pelada com os amigos, assistir um futebol, pré-festa, festa, se preparando, qualquer coisa, qualquer encontro, se tiver Hards, aquele momento ele vai ser melhorado, né? Ele vai ser um catalisador de felicidade, que a gente brinca, né? Um catalisador de felicidade light. Então, que a gente tenta aí trazer essa questão dos dois mundos. Mas branding é muito difícil. Como você vende a imagem? Como é que você trabalha a rede social? Como é que você trabalha? Qual é a importância que você dá? E que leitura você faz das atividades, por exemplo, de uma divulgação de um produto como um soft drink dessa maneira dentro da rede social? Sim. Muito, muito bom. A imagem do produto foi uma coisa muito chave que a gente tentou trazer. A gente trouxe uma estratégia, divulgando tudo de forma transparente, que é do pessoal que a Heineken trabalha muito disso, Red Bull trabalha muito disso, em que são produtos que são vistos de forma premium. Então, todo mundo tem amigo que está final de semana, posta uma foto nas redes sociais, consumindo uma Heineken, consumindo algum produto que tem um status. Só que esse status ele é no valor agregado do produto, ele não é no valor monetário de aquisição. Então, a gente chama de cascata. A gente tenta posicionar o nosso produto como um produto premium, né? Visto como uma coisa de alta qualidade, mas que ele permeie entre classes sociais diferentes porque ele tem um preço acessível. Hoje, o nosso preço ainda não é acessível por conta de economia de escala, mas a gente, com essa parceria de distribuição, com parceria de produções que a gente está fechando, a gente está buscando se tornar um produto realmente que permeie entre sociais, mas entre classes diferentes, para ser volume, para ser alta escala. Mas essa é uma das nossas grandes preocupações, ser um produto premium, ser um produto que tenha uma imagem legal, ser um produto que seja consumido por pessoas cool, pessoas bacanas, pessoas legais. Então, assim, quem bebe Hards é legal. E você tendo preço acessível, a gente acredita que é o caminho para você conseguir permear diferentes, né, públicos, diferentes classes, a partir do momento que seu produto tem essa imagem premium, mas tem um preço acessível. Agora, a rede social é um dos principais pontos que a gente tenta trabalhar. Eu comecei recentemente muito forte em TikTok, em YouTube Shorts, Facebook Reels, porque foi um dos locais que a gente viu maior retorno pelo investimento. Trabalhei muito tempo com um evento, trabalhei muito tempo assim, né, pro tempo da minha empresa. Influencers, muitas coisas assim, e o retorno dava, mas não era em muita escala. Então a gente viu que o real que eu investia produzindo conteúdo orgânico, produzindo conteúdo para que na minha empresa estivesse presente aí, em redes sociais, em Facebook Reels, Instagram Reels, TikTok, etc., tinha um retorno muito maior para a gente em termos de visibilidade, em termos de potencial de converter produto. Então, assim, é uma estratégia que eu estou
aprendendo ainda a aplicar, temos colhido muito frutos, assim, nos últimos 3 meses a gente conseguiu mais 60 milhões de visualizações orgânicas nessas 4 redes sociais, sem botar um centavo, só produzindo conteúdo próprio nosso, de forma engraçada e engajadora, sabe? Mas é um desafio. Eu queria saber como é que foi a entrada nesses grandes players aí nos supermercados, porque eu falo assim, 3 pilares que eu vejo do negócio. Primeiro é a paixão, que tem a conexão com o propósito, a realização, né, Paulo, que é a ação, que eu acho que aí, desde de novo, você junto com o Luiz Felipe lá, vamos realizar alguma coisa, a gente vai abrir um negócio junto, a gente tem convergência aí, tem proximidade, tem relação de confiança. Agora, a parte do relacionamento também é um negócio muito diferenciado, porque eu falo assim, quando você vai entrar, você tem que ter alguém que compre a sua ideia ali e muitas vezes é pelo relacionamento, né? Quando o produto é novo, é um entrante. Como que foi isso para pegar esses grandes players aí do nosso mercado? Eu vou só te corrigir. Muitas vezes não, todas as vezes. Todas. 100% das introduções que a gente fez foi network. Assim, varejo é um mercado muito difícil, há muitas oportunidades, há muitos produtos novos surgindo diariamente. E as grandes redes, né? Eu não faço ideia quantas centenas de produtos devem passar na mesa deles diariamente. Então, assim, não foram algumas, foram todas as nossas entradas via networking. Por exemplo, até a CDL já nos ajudou networking, a Fiel nos ajudou via networking. Sempre foi assim, se não fosse networking, empreender no Brasil é muito difícil. Por isso, assim, que eu vanglorizo tanto a importância de instituições como a CDL, como a Fiel, quando núcleos, né, em que você possa se conectar com pessoas com mente parecidas e ambições parecidas, porque, assim, senão não tinha como. Não tinha entrado em supermercados BH, não tinha entrado em Verdemar, não tinha entrado em Supernóstico, não tinha entrado em lugar nenhum. O distribuidor, inclusive, foi 100% network. Ficamos aí 1 ano tentando captar distribuidores, né, no processo comercial padrão. Vou lá, apresento meu produto, tento vender. Se não foi no networking, foi muito mais simples. Assim. Ele comprou a ideia, apresentou, viu que éramos pessoas sérias, já conhecia um pouco do nosso background e apostaram na ideia. Mas, assim, todas. Networking é o X da questão, queira ou não. Por isso que a gente busca terceirizar todo esse comercial via distribuidor, porque ele já tem um networking com as redes do Rio de Janeiro, São Paulo, etc. Já tem um mercado Já tem. Muito mais fácil do que eu bater na porta e tentar. Olha, veja o meu produto, ele é bom por ABC. Não, networking é o X da questão, não tem como. A gente está para a última pergunta agora. Eu queria entender um pouquinho sobre mão de obra, que é uma dor danada, né? Para quando você vai empreender a formação, a escolha, profissionais qualificados. E você entra no mercado, que era um mercado que não era forte e que tem características próprias. Como é que você fez para formar essa mão de obra e que desafios você tem ainda? Assim, não tem outra resposta é que estamos no processo de aprendizado ainda, né? Então, assim, são muitos desafios que ainda estão acontecendo. Mas a Hartz, por mais que a gente esteja numa indústria tradicional, né, de varejo, de bebida, etc., a gente sempre tentou se ver como uma startup, e agir e viver e gerir como startup. Então, a gente é uma equipe muito enxuta, em que tenta tirar o máximo proveito em termos de capacidade de todos os funcionários e crescer e oferecendo retornos, eventualmente, de quem está junto com a gente. Então, assim, toda essa mentalidade de captação de mão de obra sempre foi no modelo de startup. Vendo como que eu consigo o máximo de produtividade das pessoas que estão comigo, vendendo um sonho, né? Porque, assim, a pessoa, hoje em dia, ela tem uma opção de trabalhar numa multinacional ou ela tem uma opção, assim, claro, estou generalizando, ou de comprar o meu sonho de uma pessoa, de um jovem, de um moleque que está vendendo um sonho para ela de que é uma empresa que vai virar muito grande. Então, assim, teve que ser muitas pessoas doidas da cabeça igual a gente. Lá eu brinco assim, que a Hartz é o pior e o melhor lugar do mundo para você trabalhar, porque é o lugar que você vai mais trabalhar, potencialmente menos receber, mas que está comprando esse potencial, né, esse upside de, caso dê certo, comprar esse sonho com a gente, de que quem está com a gente hoje vai se tornar aí, eventualmente, a empresa crescendo, gerentes, gestores, grandes pessoas junto com a gente. Mas captação foi amigos, foram pessoas que compraram junto com a gente, foram buscando aí indicação, amigos de faculdade, pessoas que realmente compravam esse sonho junto com a gente, porque é coisa de maluco, sabe? Assim, você empreender no Brasil, você tem que ser maluco, de uma empresa pequena e que tem que ter faturamentos e números tão altos igual o nosso. Então, assim,
muito mais na base do sonho e da emoção do que a racionalidade propriamente dita. Fernandão, chegou naquela hora do desafio, você ouviu com muita atenção um relato extremamente interessante de alguém que resolve empreender num cenário tão conturbado como o nosso no Brasil e que cresce, que expande, que tem outras dimensões para o próprio negócio. Mas eu queria que você fizesse aí um resumo da prosa. Então, eu vejo a história dos dois, uma história muito bonita, né, Paulo? Um sonho grande, eu acho que o início é isso mesmo, cara. Vocês são vendedores de sonho, mas uma coisa que é bem legal e que eu vejo pelo próprio desenvolvimento do negócio é que vocês são cara muito realizadores, né? Então, quando você tem ali o exemplo, ele arrasta tudo. Assim, todos os problemas que a gente vai evoluindo e vai melhorando o nosso negócio ao longo do tempo, ele, na visão dos outros, né, os que estão de fora, a sua dedicação e o seu trabalho arrasta tudo. Então, eu tenho certeza que a Rádio vai ser um sucesso. Você falou dos 2 bilionários que você conheceu lá no IFL. Bem próximo, a gente vai te entrevistar de novo como um bilionário aqui. E eu e o Paulo vamos comprar uma beiradinha desse trem, né, Paulo? Nós vamos querer entender um pouquinho mais dessa indústria nova que você trouxe. Samuel Faria, que prazer conversar com vocês. Histórias que conectam, elas trazem para a gente algumas surpresas. E são surpresas que, às vezes, eu já tinha visto sua marca, não te conhecia, não sabia da história dela. E aí, conhecendo a história, você tem uma outra dimensão do que é a marca que você vê colocada aí no mercado. Sucesso absoluto para você e muito obrigado por ter dedicado um pouco do seu tempo para essa prosa aqui no Conectamente. Obrigado, Fernando. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço. São oportunidades muito valiosas de construir networking, de aprender com vocês que são aí pessoas que já estão há bastante tempo nesse mercado, cada um empreendendo de certa forma. Eu brinco assim que todo mundo, se quiser, pode ser empreendedor. Seja ele um funcionário, seja ele realmente um empresário. Então, é um prazer, é todo meu aqui, que se torne eventualmente verdade, que todo mundo cresça a partir desse encontro aqui. Muito obrigado. Obrigado, Samuel. Obrigado, Fernando. Para você que está aí nos acompanhando agora, você já sabe que é mandar crítica, ideia, sugestão, opinião. Conectamente@cdlbh.com.br. Os melhores exibidores de podcasts têm o nosso podcast, que depois da exibição agora aqui no ar, vai ficar aí para você ouvir quantas vezes quiser. Samuel falou que nós somos empreendedores e somos mesmo aqueles que estão empregados têm que empreender no seu próprio negócio. E mesmo você que ainda não está empregado, pensa no seu sonho, sonhe e empreenda a partir dele, porque fica mais fácil viver você pensando em empreender. Grande abraço para todo mundo, a gente se encontra segunda que vem.